Oi, gente. Sempre que posso, né, dou um jeito de chegar até o canal para bater um papo sobre algum trabalho que eu venho desenvolvendo, alguma palestra, algum artigo publicado. E é com muita alegria que eu vou dividir com vocês hoje a notícia, né, do lançamento do meu mais novo livro, Ave de Adorim, Imagética da Mulher em Grande Sertão Veredas. Vocês de fato estão tendo em primeira mão. Ainda estou na organização, né, do primeiro lançamento. A gente espera que sejam alguns, né, momentos de lançamento do livro, mas agora em 14 de junho eu divido com alguns amigos, né, numa pequena solenidade, esse momento de apresentação da obra. É um livro pelo qual eu tenho bastante carinho, sobretudo pelo andamento, né, da construção. Ele tem um pezinho fincado ainda na minha época enquanto aluna do doutorado, resultado de uma disciplina cursada no período, aquele trabalho que a gente faz, que às vezes até recebe uma boa recomendação de publicação e que não dá, né, a devida atenção, ou seja, porque foi levada por outros interesses, acaba deixando para lá. Em 2016, enquanto coordenadora do GAEL, Grupo Avançado de Estudos em Literatura, nós desenvolvemos um projeto específico para a comemoração dos 60 anos, né, de Grande Sertão Veredas e de Corpo de Baile. Graças às atividades desenvolvidas nesse projeto, nós publicamos o Guimarães Rosa em Obras Revisitadas, uma publicação conjunta, e já naquele período eu dei encaminhamento, né, a essa publicação individual, em que eu faço um trabalho específico com a personagem de Adorim. O meu interesse continua sempre sendo sobre a mulher, embora confesso que nessa obra, embora eu trate de gênero, mas não uma perspectiva um tanto quanto política, como a gente sempre costuma, né, dar as nossas discussões, mas essa representação de Adorim se encaminhando mais por uma perspectiva do poético, né? A de Adorim como leitmotiv de uma poética de Rosa em Grande Sertão Veredas. Então, eu diria que está ainda ao nível de levantamento dessas imagens. Naturalmente eu discuto essas imagens, mas muito mais nessa perspectiva de preocupação realmente com as imagens poéticas, né? Então, a imagética da mulher muito mais nesse sentido, né, de recurso poético, né? A busca das imagens recorrentes na obra Grande Sertão Veredas e que dizem respeito a de Adorim sobre a perspectiva do Riobaldo e de uma perspectiva lírica, né, da narração. Na verdade, eu divido o cerne desse conteúdo em duas perspectivas postas sobre a personagem principal, né, de Adorim. Um é que liga essas representações de Adorim ao que eu chamo muito mais de associação com a poesia épica, e aí eu dou destaque para de Adorim transfigurada na Donzela Guerreira, né? Faço o levantamento dessas imagens e digo que se há uma associação poética na obra de Rosa, e eu estou falando de poesia propriamente dita, a de Adorim, Donzela Guerreira, estaria para o épico, assim como a parte mais lírica da obra estaria para de Adorim quando vem metamorfoseada na figura das aves, né? Então, a figura, né, do pássaro aí é muito sugestiva, é o que eu digo, foi uma construção, né, desde a capa, com muito carinho, na escolha, né, dos símbolos, porque eu também trabalho com simbólico nessa obra, e quem já leu Grande Sertão Veredas, nessa perspectiva mesmo de representação das aves relacionadas às personagens, o Manuelzinho da Croa em Grande Sertão Veredas, ele sempre aparece como figuração realmente da representatividade do casal Riobaldo e de Adorim. Então, não foi à toa que foi escolhida essa figura, né, do pássaro à beira do São Francisco, com o reflexo na água, né? De algum modo, esse duplo representado aí
já na capa para figurar essa perspectiva do casal que eu vou discutir mais adiante. Mas eu estou adiantando muito, a ansiedade está me fazendo falar antes mesmo de fazer uma introdução importante, né, para que você tenha uma noção exata do que trata a obra. Eu vou fazer uma leitura rápida do que consta da contracapa e de algum modo situando vocês, né, em torno dessa leitura. Então, partindo de uma discussão que consiste em apontar, ainda que de forma breve, uma evolução teórico-referencial das fases da crítica do Grande Sertão Veredas, esse livro procura identificar, no conjunto das imagens veiculadas pelo romance, o que é reproduzido no texto sobre a mulher de Adorim, a personagem tomada para apreciação nesse estudo como elemento da poética de Rosa. Em Ave de Adorim, imagética da mulher em Grande Sertão Veredas, o interesse recai sobre a poesia que de Adorim emana, por intermédio do que o narrador Riobaldo vê. Nesse aspecto, o livro aponta que se estabelece no romance rosiano, para as representações sobre a mulher, um laboratório de criação que busca dialogar com os gêneros mais tradicionais do saber literário, como o épico e o lírico. Assim, por associação, é do poema de narrativa épica que se aproxima de Adorim, quando cotejada pela ótica da donzela guerreira, assim como se aproxima do modo da produção lírica, a arte de Rosa, quando na concepção da personagem, poetizada pela insistência semântica das aves, com adequação bastante significativa de representação via metáforas, símbolos no romance. É por deleite, mas também por motivação, pela descoberta da possibilidade amorosa entre os parceiros de jagunçagem, embora esse conhecimento lhe chegue tardio, que o narrador se faz ainda mais poeta da idealização. Deita sobre a heroína um olhar lírico-amoroso que reverbera em tudo que busca descrever. Pássaros e paisagens do Grande Sertão. Cabe à jovem no romance constituir mediação dessa subjetividade, pois com ela, e somente ela, Riobaldo aprendera a apreciar as belezas dos Gerais. Quando vista assim, em perspectiva mais amorosa, de Adorim é andorinha pelo sertão. É canto, é poesia, é ave em arribação. Relacionada ao épico, a de Adorim, donzela guerreira, reúne em torno dela as contradições de uma representação a gravitar entre a insurgência e um modelo de repetição. No que essa figura em Grande Sertão Veredas aparece reforçando valores da tradição romântica ou está em conflito de representação da feminilidade da heroína, merece apreciação. No final da narrativa, o leitor perceberá que não é a donzela que se nega pelo travestimento da moça na obra, mas a guerreira mesma que nela há e que a cultura androcêntrica teima em não admitir. Então, o livro basicamente trata dessas duas questões, nessa representação da poética ou dessa perspectiva poética posta sobre a de Adorim, donzela guerreira, de Adorim, aves do sertão. Na minha leitura, uma mais relacionada ao épico, outra mais relacionada ao lírico. Mas o livro não é só isso, né? Eu já no início da obra é uma tentativa, nunca a gente vai exaurir as possibilidades, mas eu faço um breve levantamento desse referencial teórico do que a crítica tem publicado em torno de Guimarães Rosa, mas especificamente a crítica relacionada a Grande Sertão Veredas, né? Geralmente quais as tendências assumidas pela crítica no momento da discussão, e me acosto a Willy Bolle. Willy Bolle é o mesmo autor, alguns dizem Bolle, outros dizem Bolle, né? Mas o mesmo autor de Grande Sertão
livro.com, ele tem um artigo em que, falando exatamente dessa perspectiva da crítica relacionada a Grande Sertão Veredas, dizer que há uma vertente da crítica relativamente nova, que é essa que põe o olhar sobre Diadorim como recurso de poética ou como recurso poético. Então é exatamente esse filão da crítica que nos interessa, buscar, né, em Diadorim essa metáfora, essa metonímia. Diadorim muitas vezes que é tomada à parte pelo todo, né, do Grande Sertão Veredas. Então é no encalço dessa representação, no que ela se liga ao poeta, que nos interessa nesse estudo, né? Então basicamente a gente faz esse levantamento chamando atenção para que caminhos da crítica, né, a obra geralmente aparece em discussão, e eu deixando claro que é dessa vertente sobre o poético que a gente vai promover toda a discussão da obra. Confesso que é um texto que me faz muito feliz por ter realizado, por tudo que ele representa, porque como disse, né, herança ainda do trabalho do doutorado, ligado a um projeto de extensão importantíssimo que nós desenvolvemos na UFCG. A obra, apesar de sair agora somente em 2018, ainda alinhada, né, com essa perspectiva comemorativa dos 60 anos, e por essa perspectiva que muito nos anima de quando foi feita a avaliação desse trabalho, de que ele aponta nessa perspectiva de leitura sobre o poético destinada a Diadorim, sobre algo novo em leitura crítica, né? Então, de repente, poder contribuir com mais um ângulo de leitura da obra nos faz contente em poder colaborar, né, e poder de algum modo dividir leituras, né, que eu acho que é isso importante, que é isso que é importante. Então fica aqui o convite, né, a Diadorim, Imagética da Mulher em Grande Sertão Veredas. É uma alegria poder dividir com vocês esse momento de pré-lançamento, é o que eu estou dizendo, vocês estão recebendo em primeira mão. A obra tem o prefácio do professor Dr. Marcílio Garcia de Queiroga, colega na instituição, que muito prontamente atendeu ao nosso convite, escreveu um texto, né, que muito nos honrou, né, pela generosidade das palavras. O texto é intitulado Diadorim, a Mulher em Código Cifrado, porque de fato nesse livro a gente está trabalhando realmente de código, de símbolos, né, de metáforas, tudo isso para falar dessa representação da mulher na obra de Rosa. Mas aí, falando de um modo geral, no que o leitor pode encontrar, eu faço uma rápida apresentação do sumário para vocês agora, dizendo que já na introdução que eu faço esse levantamento da crítica, né, que eu anteriormente mencionei, em torno do percurso, né, assumido por cada crítico, ou pelo menos a tendência, né, da crítica quando vai falar de Grande Sertão Veredas. Um capítulo 1, em que dialogo sobre o sertão de mulheres, e aí é onde eu faço o levantamento, e o título é esse basicamente, Sertão de Mulheres Encobertas, e aí é sobre o signo do encoberto, que eu já vou fazendo a apresentação de alguma dessas mulheres que aparecem, né, durante o romance. Porque assim, é uma coisa que se diga, gente, não há confusão aqui. Na verdade, a obra de Rosa é romance, ele é o único romance escrito por ele, é narrativa, portanto, qualquer possibilidade de estudo crítico leva em conta a teoria do texto da narrativa, mas esse trabalho especificamente procura fazer a leitura numa associação com o poético, né? com a poesia, para ser mais objetiva. Então, por exemplo, o capítulo 2 eu intitulo como Sexo, as Poesias do Corpo, Malandragem. É um capítulo que, de algum modo, eu dedico à representação do corpo das mulheres em algumas personagens na obra, de que maneira, né, o corpo significa ou ressignifica muito dessas representações das mulheres
no romance. O estudo da corporalidade é uma das possibilidades de estudo de representação da mulher no texto, e por intermédio, né, dessa perspectiva, desse Riobaldo, narrador e sua malandragem, muita gente descobre da representação dessas mulheres. O capítulo 3 é que é dedicado especificamente a Diadorim enquanto donzela guerreira. E aí é nesse capítulo que eu faço as associações entre essa representatividade heróica, né, e a figura épica e a poesia épica, para no capítulo seguinte, que é o capítulo 4, as representações da mulher virem discutidas por intermédio dessa representação ou da imagética das aves, né? Obviamente, eu dedico grande parte da discussão sobre essa representação das aves ligada a Diadorim, mas não só ela, né? Quando eu falo em levantamento, é no sentido de que algumas mulheres no romance parece haver de forma deliberada a intenção da narração de criar uma relação metafórica entre elas e algumas aves que aparecem no romance. Quem estudou a biografia ou quem conhece a biografia de Rosa sabe dessa paixão que ele tinha, né, pelos bichos. Há uma obra dele, inclusive póstuma, né, intitulada Ave Palavra. Então há de algum modo uma perspectiva no Rosa de diálogo, né, com o zoomórfico. E aqui no texto eu tento ver de que maneira essas imagens, né, que vêm sendo recorrentes no texto, de algum modo condensam, né, muito do que significa da representatividade dessas mulheres no romance. E por fim, a conclusão sobre o título Voa Diadorim, né? Nessa lógica mesma de que, lógica, como se falar de literatura fosse falar de lógica, mas a lógica em relação ao percurso escolhido para a leitura e para a análise. Então, é isso. Não vou dizer de tudo, porque senão vou tirar de vocês a perspectiva da leitura. Eu gostaria muito que o livro fosse lido por vocês. Tão logo a gente tenha o livro lançado, né, 14 de junho, eu começarei nas mídias, né, pelo menos aqui no canal e nas minhas mídias sociais, o local de compra, mas dizendo desde já que o livro vai estar acessível em várias livrarias físicas do país, em várias livrarias online, e ainda uma possibilidade do livro na edição e-book, né? Então, a partir de 14 de junho eu faço toda essa divulgação. Vocês vão encontrar o livro em vários sites, no Amazon, né, e várias livrarias, sendo possível adquirir. Tá? Então, feliz com essa produção, né? Feliz de estar nesse momento dividido com vocês. Confessar, inclusive, que houve um certo atraso, né? A editora sempre costuma... É difícil, às vezes, o relacionamento com editoras, nem sempre o cronograma sai a contento. Houve um atraso relacionado a esse livro, mas curiosamente eu não faço a linha Poliana moça, mas a gente tem que aprender a enxergar determinadas oportunidades, e a oportunidade que o Ave Diadorim está me dando, sendo lançado agora em junho, é que coincide do ponto de vista comemorativo com meus 20 anos de professora efetiva na UFCG. Então, já por isso, motivo de celebração, motivo de reunir os amigos, de discutir literatura, né? Então, é nesse sentido que eu falo da minha alegria, né? E esse momento de congraçamento, de querer dividir com os amigos esse momento tão especial. Então, fica o convite, leiam Ave Diadorim, vocês vão ter acesso muito facilmente através da edição e-book e nas livrarias físicas, conforme eu vou informar futuramente. Então, beijo grande e até a próxima!